Gente, eu quero contar para você sobre o episódio da Copa do Mundo de 1986 envolvendo o Leandro e o Renato Gaúcho. O que aconteceu de verdade? Vamos falar sobre isso? Bom, eu quero falar sobre esse episódio porque eu vejo tanta distorção, tanta mentira. Bom, as pessoas esquecem ao longo do tempo o que aconteceu, mas vamos restabelecer a verdade. Como é que foi aquilo? Bom, o Tele Santana, logo no início do ano, o Tele Santana, que era o técnico da seleção brasileira, ele convocou 27 jogadores, né? O que já é um erro, né? Porque ele só podia levar para a Copa 22. Então a ideia dele era 27 e, e aí 5 seriam cortados e ficariam 22. Obviamente que é uma ideia de jirico, porque você cria uma rivalidade, uma competitividade entre os jogadores que é absolutamente desnecessária e tumultua o clima de trabalho, né? Bom, mas ele pegou os jogadores, os 27 que ele convocou, ficou meses trabalhando com eles, né? E em um determinado momento, chegou um domingo que ele deu uma folga. Mas ele disse assim, olha, a folga é até às 10 horas da noite. Eu quero todo mundo às 10 horas da noite aqui, né? Bom, aí o que acontece? Os jogadores estavam na Toca da Raposa, em Belo Horizonte, era onde eram os treinos do Brasil e tudo. A maioria não conhecia Belo Horizonte, e aí eles resolveram ir para o churrasco na casa do Éder, né? Então ficaram lá no churrasco na casa do Éder. O Éder jogava no Atlético Mineiro, então ele morava em Minas, ele é mineiro e tudo, né? E chegou a hora de... O tempo foi passando, chegou a hora deles voltarem, os jogadores voltaram, né? Mas o Leandro cismou que queria ir numa boate. Aí o Renato Gaúcho virou para ele: poxa, Leandro, não faz isso não, porque vai dar problema lá com o Tele e tal. E o Leandro: não, mas eu quero ir na boate, eu vou na boate, né? Aí o Renato Gaúcho, por solidariedade a ele, resolveu ir junto, né? Foram pra boate. Chegaram por volta de 1 da manhã. 1 da manhã, eles tentaram pular o muro, né? Da concentração. Só que o Leandro já tinha um problema do joelho, ele não conseguiria pular o muro, né? Dizem a boca miúda que outros jogadores pularam aquele muro, né? Então o Leandro não conseguiu pular o muro, então os dois entraram pela porta da frente, o Leandro e o Renato, a 1 da manhã, quando o marcado era às 10 da noite, né? No dia seguinte, o Tele, às 6 da manhã, os dois dormiam no mesmo quarto, né? Ele invade o quarto furioso, né? O que vocês fizeram? Chegaram tarde e tal. Aí o Leandro ainda foi dizer: mestre, a culpa é minha, fui eu, o Renato não fez nada. O Tele: não, o Renato é adulto, ele sabe o que estava fazendo, estão os dois cortados, né? Então ele cortou o Renato e o Leandro, né? Bom, aí o que aconteceu? O Tele voltou atrás. Por quê? Porque os jogadores foram pedir para ele em um movimento, aliás, liderado pelo Edson, que era o lateral direito reserva do Leandro, né? E foram pedir: não, deixa o Leandro aí, deixa o Renato aí. E aí o Tele perdoou. E os dois ficaram, né? Só que aí chegou a época que ele tinha que cortar 5 jogadores. Dos 27 que ele levou, ele tinha que cortar 5 para ficarem 22 para ir para a Copa. E aí, um dos 5 cortados foi o Renato. O Leandro não. O Leandro ele permaneceu, mas ele cortou o Renato, né? Então, gente, em bom português, ele não estava nem aí pro Renato, ele queria cortar o Renato mesmo, já naquela época, mas ele estava aí pro Leandro, que ele queria contar com o Leandro, que era um senhor lateral direito, né? Mas que, aliás, naquela época já não era para jogar na lateral direita, mas sim na zaga, né? Mas ele queria contar com o Leandro. Então, ele, na época, não cortou, e maquiavélico que foi, né? Ele decidiu: bom, eu posso cortar o Renato quando eu for cortar os 5, e assim ele fez, ele cortou o Renato, né? E o Leandro continuou. Aí no dia do embarque para o México, para a Copa, né? O Leandro disse: eu não vou. Em lealdade ao Renato, né?
Ora, se ele cortou o Renato por causa do episódio, mas ficou esperando para poder contar comigo e não contar com o Renato, né? E ele foi e cortou o Renato, eu tô envolvido no episódio, fui eu que gerei o episódio, então não vou em solidariedade ao Renato. Aí o Zico foi para casa do Leandro, né? O Zico voltou para o aeroporto chorando do Leandro não poder ir. O Leandro reafirmou que não ia e tudo, né? E no frigir dos ovos acabou sendo convocado o Josimar, né? Ficou no lugar do Leandro. E o Josimar, ele jogou muito bem na Copa, ele conquistou a posição lá do Edson, jogou muito bem, fez 2 gols, né? Foi um jogador muito falado na Copa, o Josimar, né? E o Leandro, por sua vez, ele já devia ir jogando na zaga, exatamente por causa dos problemas do joelho, ele já não podia apoiar como lateral direito, como ele era antes, ele podia ter jogado na zaga. E ele era um senhor zagueiro, né? Eu gosto mais do Leandro jogando de zagueiro do que de lateral, né? Joga maravilhosamente em ambas, né? Mas eu gosto mais dele de zagueiro, né? Só que o Tele tinha um zagueiro central que também estava jogando muito, que era o Júlio César, né? Então, essa é a história verdadeira, né? Para resumir a história, o Tele não foi leal com o Renato Gaúcho, não foi leal, né? E o Leandro percebeu isso e por isso ele abdicou de ir para a Copa do Mundo, né? Gente, eu pessoalmente tenho vários problemas com o Renato Gaúcho. Eu acho que ele não é técnico, né? Que ele é um bom motivador, mas de tática ele não entende nada, né? Eu ainda critico o fato do cara ser bolsonarista, mas que a justiça seja feita, né? O que o Tele fez com o Renato Gaúcho foi uma coisa infame, né? O Leandro percebeu e eu, não, vou ser solidário a quem foi solidário comigo na hora que eu precisei. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, né? E por gentileza, gente, like no vídeo, compartilha, se inscreva no canal e se puder dê uma olhada também na descrição do vídeo.